São bilhões de pessoas que acreditam em ideologias pelo mundo, tanto em doutrinas políticas quanto em econômicas e religiosas. A maioria das pessoas são perdidas em suas ilusões conceituais. Entretanto, poucos vivem na razão e não são dominados e manipulados por ilusórios conceitos, sendo realmente inteligentes, porque compreendem que doutrinas não existem na realidade. Doutrinas são invenções, são teorias. No fundo, as doutrinas são mentiras, porque elas não são reais, elas são ilusões. O subconsciente humano guarda um poder paranormal de ação, que ultrapassa o limite temporal, revelando fatos do passado e do futuro. Um poder assim, de premonição, comprova o alcance de uma eterna existência, revelando que a vida já é eterna. Os sonhos nos revelam fatos e nos indicam quem somos. Por estes aspectos, os antigos acreditavam que essas informações vinham de um ser superior. A palavra Deus não é um nome ou uma entidade, mas uma condição de existência acima de outros seres. Até o Homo sapiens é um ser superior em relação aos animais e do instinto neandertal. Não se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. Apesar de constatarmos uma eterna existência através de premonições, também temos comprovadamente revelações paranormais de que existem espíritos que nem evoluíram para uma existência carnal humana, que os antigos classificaram de demônios. Por isto, definitivamente, também não existe a teoria de reencarnação. Evidentemente, só tem condições de ressuscitar em uma espécie acima o espírito que também respectivamente evolui de consciência, ultrapassando as suas ilusões conceituais. Não se colocam espíritos evoluídos em corpos atrasados. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Em toda a história da humanidade, desde o início da raça ariana, verificamos que somente o verdadeiro Cristo venceu as ilusões e compreendeu todo o processo de evolução no espírito da verdade do universo. Cristo comprovou mesmo ser realmente o único ser superior de consciência desde então. Na sexta era cenozoica apareceu o hominídeo, e desde antes do degelo glacial que elevou os mares da sétima e atual era, há 14.000 anos, surgiu a raça ariana vinda, da Xela, do DNA do hermafrodita Barbelo, que já estava perdida, morta em sua evolução de juízo, por provar de preconceitos de bem e mal, inventando, então, as suas próprias doutrinas. O ser humano vivia confundido, sem compreender de fato as suas revelações paranormais, inventando e idolatrando, assim, as suas inúteis religiões. Não se religa ao ser que está sempre ligado conosco em nossos subconscientes. Não existem religiões no universo. O Cristo acabou com as religiões, afirmando que ele e o Pai, superior, são o mesmo, unidos, um só no mesmo Espírito da verdade. O Cristo acabou com a lei de Moisés e os profetas, declarando que eles não estavam no reino unido de Deus, porque eles não eram esclarecidos na verdade. Assim, ele eliminou os sacerdotes, templos, rituais, dízimo. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Daniel 12:8. Dessa maneira, claramente, ele afirmou que até a lei e os profetas estavam fora do verdadeiro reino de Deus. Os profetas foram servos e não filhos da raça superior de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. João 8:35. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mateus 21:37. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3:14. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, Moisés, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Leis são para seres sem discernimento. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Cristo vive no Espírito da verdade, a sua boa notícia, do Evangelho, é a verdade. Não existe meio discernimento, nem meia liberdade, nem meio amor, nem meia verdade. A verdade é pura, ela não tolera nenhuma mentira. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15:26. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3:29. Pessoas esclarecidas com o fogo da verdade como Cristo não fazem nenhum ritual.
Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4:2. Cristo não discriminava preconceituosamente pessoas, como fazem as inúteis e mentirosas doutrinas, que levam os seres para um mundo inferior de consciência. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21:31. A palavra pecado vem de delito. Então, ele significa injustiça, sem nenhum mistério. Bestas insanos idolatram doutrinas e recriminam pessoas contra a verdade. Religiões não existem, mas as profecias comprovaram ser reais. Então, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre bestas e demônios, ficam queimando agora com a verdade no mundo inferior, infernal, de seu juízo, até mesmo depois das suas mortes carnais. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12:13. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Os demônios também têm premonições, vejam esta declaração nas Escrituras. E eis que, os demônios clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8:29. Os bestas preconceituosos idólatras de doutrinas e os demônios vão para o inferno na segunda morte, a do espírito, sem condições de terem corpos carnais. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:14. Então, a morte física pode ser vencida, porque as premonições comprovam que a vida continua, mesmo depois do corpo morrer. Só ressuscita acima em evolução, em uma nova existência, quem for puro, sem ilusões de doutrinas, como Cristo e Deus. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Todo o processo de evolução é oculto, de juízo, ele não se manifesta exteriormente. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17:20. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20:10. Fora do reino, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:15. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Cristo acabou com o sacerdócio, templos, rituais, dízimo. Logo, quem paga dízimo é anticristo. Cristo é, rei de justiça do hebraico Melquisedeque. A humanidade está vergonhosamente adorando as suas inúteis religiões, e não está amando a Deus e o próximo. E religiões nem existem na realidade. Evite o constrangimento de ser envergonhado, sendo sempre queimado eternamente pela verdade. Quem é preso a alguma religião não evolui de juízo, é sempre um idólatra. Portanto, evolua de consciência, seja puro, sem doutrinas, e ame a ser superior de juízo sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, sem qualquer preconceito contra pessoas. Quem ama de fato não precisa se arrepender.